Graça e paz, queridos, que Deus abençoe, que o Senhor te guarde, que o Senhor permaneça sobre ti. Estamos aqui com mais uma imersão, nós da Igreja Batista Nova Jerusalém, da Taquara. Saudade de vocês, estamos aqui juntinhos. Deixa eu compartilhar aqui, que já começou, deixa eu compartilhar nos grupos, deixa eu botar lá. Compartilhar, peraí, compartilhar, eu acho que, tá aqui, encontrei. Aí a gente vai botando aqui nos grupos das irmãs, para que elas possam acessar a EBD e pedir ao meu marido para botar no grupo dos varões também, por favor, para que a gente possa começar, acessar a EBD não, começar a imersão no grupo dos varões, para compartilhar, por favor. Eu já botei no grupo da EBD, aí é só compartilhar com os varões. Estamos mais uma vez juntos. E vamos orar nesse momento, pedindo a bênção do Senhor, pedindo a graça do Senhor sobre nossas vidas. Que a imersão de hoje o Senhor fale com cada um de nós, que o Senhor ministre sobre os nossos corações, que o Senhor possa falar ao teu espírito, que o Senhor possa responder tua oração, porque Ele é o único que pode fazer milagre. Ele é o único que pode operar nas nossas vidas. Ele é o único que chega no momento certo. E Deus sabe até onde a gente pode suportar. E é sobre isso que a gente vai falar nessa noite, né? A gente vai estar falando sobre a mulher adúltera, mas a gente dessa vez vai estar mostrando o lado dessa mulher. Que mulher é essa? Que mulher que foi jogada assim, dessa forma, para que o seu pecado fosse colocado diante de tanta gente e ela fosse humilhada dessa forma. E Jesus vem e coloca essa mulher no colo e ao invés de ela ser humilhada, ela é exaltada e o Senhor mostra para ela um novo caminho, uma nova vida. Mostra para ela que ela não está sozinha. Sabe, queridos, muitas vezes... A paz, Regininha. Deus abençoe sua vida, Regina. Muitas vezes a gente passa pela luta, a gente passa pela prova e nós achamos que estamos sozinhos. Eu creio que aquela mulher muitas vezes deve ter achado: agora eu vou morrer. Principalmente quando ela se viu diante daquelas pessoas que a pegaram no ato do flagrante e se viu pensando: agora eu vou ser apedrejada e agora não tem jeito, agora eu vou morrer. E Jesus entra como socorro bem presente. Quantas vezes a gente se vê dessa forma, achando agora não dá mais. Eu cheguei até aqui, esse é o meu limite, eu não consigo mais. Não tem mais salvação para mim. Jesus hoje quer dizer que Ele é o caminho. Jesus quer dizer, enquanto Ele não der a última palavra, Ele é quem define todas as coisas. Confia. Confia. Porque nada fica oculto diante de Deus. Vamos começar? Vamos orar para a gente iniciar a nossa imersão de hoje. Pai, nós te louvamos e bendizemos o teu nome. Muito obrigado pelas tuas palavras. Muito obrigado pelas tuas misericórdias. Muito obrigado pelo teu agir nas nossas vidas. Muito obrigado porque tu és Deus, Senhor. Obrigado, Pai, porque tu nos sonda e nos conhece, sonda o nosso coração, sonda os nossos pensamentos, sonda o nosso ser, Pai. Muito obrigado porque Tu és Deus
e Tu estás sempre conosco e jamais nos desampara. Colocamos diante de Ti agora todos os nossos familiares. Colocamos diante de Ti agora, Senhor, vidas que necessitam do Teu toque. Vidas que agora se encontram, Senhor, muitas vezes nas prisões. Vidas que precisam de um livramento. Vidas que se encontram num leito de hospital. Jesus, entra com a Tua mão de poder agora. Nós Te suplicamos diante de Ti, colocamos o nosso clamor nesse momento. Vidas que muitas vezes estão com dores, meu Pai. Senhor, tem misericórdia e entra com a Tua mão, com o Teu escape, porque Tu és Deus, Senhor. Tem misericórdia e vai operando, Senhor. Quantas pessoas estão passando por lutas, estão passando por provações, entra com o Teu refrigério nesta hora. Vai falando a Tua igreja nesse momento, prepara a Tua igreja nesse momento, ó Pai. Ser com cada membro da Tua casa, Senhor, nós Te louvamos e Te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém e amém. Amém? Oi, tia Rosana, que Deus abençoe, tia Maria Ávila também. Vamos começar? Então hoje a gente vai estar falando, eu convido você a abrir a sua Bíblia lá no livro de João. João, Evangelho, tá, queridos? Evangelho de João. Capítulo, vamos ver qual é o primeiro capítulo. A gente vai ler o capítulo 8. Mas antes de ler o capítulo 8, deixa eu só pegar uma outra Bíblia aqui, porque eu não tenho a destreza dessa Bíblia aqui, eu não sei. Essa Bíblia aqui, ó, é a Bíblia do maridão. Tem uma outra versão bíblica para mim? Porque eu não tô, eu preciso de uma versão bíblica. Lá no quartinho tem, pega lá por favor, lá no quartinho tem as bíblias de estudo. Pega uma lá por favor, que a gente já começa. Mulher adúltera. Nós conhecemos muito bem esse texto bíblico. E esse texto fala de uma mulher sem nome ou sem qualquer outra informação. O próprio texto já diz que ela é conhecida apenas pelo seu pecado. O próprio texto a rotula pelo seu pecado, a mulher adúltera. Geralmente a gente tem o hábito de rotular as pessoas ou pela sua deficiência física, ou minha Bíblia dos meus 15 anos, ele achou, minha Bíblia dos meus 15 anos, ó, achei. Então muitas vezes a gente rotula as pessoas ou pela aparência física, ou por uma deficiência, ou por isso, pelo seu pecado. É um defeito muito grande que a gente tem de achar que aquela pessoa que errou uma vez, ela não vai se consertar mais. Só que essa mulher adúltera aqui, ela vai ensinar uma coisa linda pra gente. Ela vai ensinar que Jesus entra nas nossas vidas no momento certo, trazendo o livramento na hora certa. Jamais pense que tudo está perdido. Essa mulher adúltera, essa história dessa mulher adúltera, a gente vai ver que eu creio que na hora que ela foi apresentada ali, ela foi jogada diante de Jesus, porque os seus acusadores a jogaram no chão diante de Jesus. Ela deve ter pensado, agora tá tudo perdido. Não. Era aquele momento do milagre. Quando todas as portas parecem que estão se fechando, quando você não aguenta mais respirar de tanta dor, quando você não suporta mais tanta provação e está querendo um fôlego, Jesus entra dizendo, eu tô aqui, eu tenho controle de tudo, se acalma, porque eu
tenho o livramento e eu sou o dono do milagre e eu vou fazer esse milagre, como ele fez na vida dessa mulher. Vamos junto? E aí a gente pergunta quem seria essa mulher, porque na passagem bíblica ela é rotulada como a mulher adúltera, mas essa mulher tem nome. Essa mulher tinha um nome, essa mulher tinha uma identidade, essa mulher tinha traços físicos, ela era um ser humano. Sabe, queridos, nós não temos autoridade nem de Deus, nem de ninguém de rotular as pessoas. As pessoas têm nome. Então precisamos reconhecer que as pessoas têm fraquezas, mas que o nosso Deus está aqui e Ele é galardoador e perdoador de pecados. E nós colocamos os nossos pecados diante de Deus. E o Senhor é fiel e justo para abençoar. Foi o que Ele fez. E quando Ele faz, Ele transforma. Porque quando o pecador se arrepende e o Senhor transforma a vida dele, o milagre vai acontecendo. Vamos ver aqui. Quem seria essa mulher? Será que essa mulher seria casada? Qual seria o seu nome? A tradição religiosa identifica essa mulher como Maria Madalena, a mulher que seguiu Jesus até a cruz, inclusive no sepulcro. Vamos lá em João 19, 25. E eu já vou entrar, por que eu fiz essa introdução toda? Para você entender o milagre de Deus na vida dessa mulher. Para você entender a profundidade de Deus na vida dessa mulher. Vamos ver primeiro João 19, Evangelho de João, tá, queridos? Evangelho de João 19, verso 25. Vamos ler aqui todos juntos. 19, 25. Vamos lá. E junto à cruz de Jesus estava sua mãe e a irmã de sua mãe, Maria de Cleófas e Maria Madalena. Então, a tradição religiosa identifica essa mulher como Maria Madalena. Aí eu pergunto, mas lá em João 8, a gente indo lá no capítulo 8 de João, vai dizer o quê? Como é que diz esse texto? Vamos lá, capítulo 8. A mulher adúltera. Essa mulher tem nome. Como seria a vida dessa mulher? Sim, ela era adúltera. Mas quais os motivos que levaram essa mulher a se tornar uma adúltera? Muitas vezes a gente julga, mas só o Senhor conhece o oculto e o escondido. E Deus sonda. Muitas vezes você está sorrindo, muitas vezes você tá dando até uma palavra de conforto a outras pessoas, mas só Deus sabe como é que tá teu coração por dentro. Ei, vou te dizer, Deus é contigo. Quantas doenças Deus livrou essa mulher sem ela saber? Se ela era uma mulher adúltera, quantas doenças Deus pode ter livrado a vida dela sem ela tomar conhecimento? A misericórdia de Deus já trabalhando na vida dessa mulher. Porque Deus tem propósito. Querido, Deus tem propósito para as nossas vidas. Deus tem propósito para as nossas famílias. E as promessas de Deus não morrem. Segura isso. O que Deus te prometeu. A promessa de Deus se estende, é geracional, se estende para toda a sua família. E as promessas de Deus não morrem. O homem pode dizer que é o fim, mas enquanto Deus não der a última palavra, e a última palavra é dele. A última palavra é do Senhor e não nossa. E aí eu pergunto, outra questão muito importante. Todo esse fato aqui de João 8, que os acusadores levam essa mulher, coitada, adúltera, diante de Jesus, eu fiquei lendo esse texto e eu cheguei à conclusão da seguinte pergunta: como conseguiram pegar essa mulher de madrugada em adultério? Se os inimigos ficaram espreitando,
esperando o momento certo de apanhá-la, como é que isso foi feito? De madrugada voltou novamente para o templo. E aí eu já estou falando de Jesus. E Jesus estava ensinando no templo. Mas como é que essa mulher foi pega em adultério? E foi entregue no dia que Jesus estava no templo. Estava tudo armado, querido. Tudo armado para querer colocar Jesus numa armadilha. Muitas vezes o diabo, muitas vezes não, sempre, porque a Bíblia vai dizer que o diabo veio para matar, roubar e destruir. O diabo vai tentar armar as coisas contra você. Ou então, a própria vida vai colocar você em situações que você vai começar a chorar e você vai dizer: Deus, não é possível que eu esteja passando por isso, depois de receber uma grande bênção. Mas eu vou te dizer uma coisa. A palavra de Deus diz lá no livro de Jeremias: vão preparar uma arma contra ti, mas essa arma não prevalecerá, porque o Senhor Deus é contigo, por onde quer que andares, por onde quer que passares. E se você está passando por alguma dificuldade nesse momento, se você está passando por alguma tormenta nesse momento, Isaías vai dizer que se eu entrar no fogo, tu estás comigo. E se eu for pelos rios, esses rios não vão me submergir, porque lá nos rios eu também não vou morrer afogado não, porque o Senhor está comigo. Estamos nesse mundo, vamos passar por adversidades. Estamos nesse mundo, vamos passar por dificuldades. Mas o Senhor jamais nos abandona. E Deus está deixando você passar por esse vale. Porque o milagre é testemunho para muitos. Muitos não vão compreender como é que você está sendo preparado por Deus diante dessa situação. Mas todos vão testemunhar o milagre de Deus através da sua vida. Vamos lá, vamos começar. João 8, verso 2 e verso 3. E pela manhã cedo tornou para o templo. Eu vou começar lendo então 1, 2 e 3, tá? Porém Jesus foi para o Monte das Oliveiras. E pela manhã cedo tornou para o templo, e todo o povo vinha ter com ele, assentando-se os ensinava. E os escribas e fariseus trouxeram-lhe uma mulher apanhada em adultério. Visualizemos a cena. Eu geralmente, quando eu leio a palavra de Deus, eu gosto de fechar os olhos e visualizar toda a cena. Então, visualize essa cena nesse momento. Jesus ensinando, logo de manhã, aquele sol lindo, Jesus ensinando do templo e as pessoas só enchendo do Espírito Santo. De repente, entram escribas e fariseus no seu papel de acusadores, jogando aquela mulher no chão diante dos pés de Jesus. Sabe o que eu vejo aí? Muitas vezes você está na tua casa, está só glorificando a Deus. Às vezes você acabou de receber uma bênção, está só ainda sobre o impacto da bênção. Ou você está reunido com a sua família, está ainda só saboreando daquele manancial que Deus está te dando. De repente vem um vento. E parece que vai tirar tudo de lugar. E aquilo que estava, sabe, aquelas águas tranquilas começam a se tornar águas revoltas. E você não sabe o que vai fazer. Pois eu digo a você uma coisa. Corre para os pés do mestre. Ele está ali. Aquela mulher, ainda que sendo trazida de uma forma errada, ainda que sendo exposta de maneira vexatória para toda aquela sociedade que estava ali de uma forma errada, ela foi lançada aos pés do mestre. É nos pés do mestre que vem o socorro. Nos pés do mestre vem o socorro.
Só que tem uma pergunta também que a gente precisa fazer, porque se ela era adúltera, aonde estava o homem com quem ela estava se deitando? Por que só levaram a mulher e não levaram o homem? Cadê o cúmplice do seu pecado? Afinal, Levítico vai dizer, Levítico 20:10 e Deuteronômio 22-24, vai dizer que Deus estabeleceu essa lei, que o homem e a mulher pegos em adultério. Vamos lá. A gente vai ver isso rapidamente. Vamos ver Levítico 20:10. Vai dizer assim, ó. Levítico, capítulo 20, verso 10. Também o homem, ó, Levítico, capítulo 20, verso 10. Também o homem que adulterar com a mulher de outro, havendo adulterado com a mulher do seu próximo, certamente morrerá. O adúltero e a adúltera. Deuteronômio, depois você lê com calma, Deuteronômio 22, de 22-24, vai se estender isso, vai ratificar essa ordem que Deus deu. Então, se esses escribas e fariseus, que se diziam homens da lei, tão conhecedores da lei, por que não levaram também o cúmplice do pecado, mas levaram apenas a mulher? Porque o intuito ali não era de forma nenhuma cumprir a lei, mas em todo momento colocar Jesus em situação de constrangimento diante do povo. Envergonhar o evangelho que estava sendo pregado ali. E eles queriam fazer isso no templo, na frente de todos, ao ponto de constranger um ser humano, uma mulher que não tinha absolutamente coitada. Nada a ver com aquela questão deles quererem levar o pecado dela. Se aproveitaram daquela situação. Provavelmente aquele homem tinha sido poupado. Afinal, ele não era alvo das acusações dos religiosos. Era mais fácil levar uma mulher. Aqueles homens pareciam ter prazer em trazer aquela mulher para ser acusada, para constranger Jesus. Muitas vezes tem pessoas que têm prazer em ver o pecado ou o erro dos outros e diz, bem feito, eu te avisei. Muitas vezes parece que tem pessoas que têm prazer em ver a queda do outro. Ou então o outro passando por algum tipo de problema. Queridos, em nome de Jesus, se o teu irmão precisar da tua oração, você tem que estar do lado dele. Se o teu irmão em Cristo precisar de ser levantado, vai lá e levante-o. E não ajude a afundar. Porque todos somos humanos. Todos estamos sujeitos a erro. E todos precisamos de ajuda. Ninguém aqui tem o direito de expor o pecado do outro. Mas nós temos sim o dever de acolher uns aos outros. Porque todos precisamos de ajuda, todos precisamos de oração, todos precisamos de apoio espiritual, todos precisamos ser levantados, todos precisamos de Uri e Arão do nosso lado. Porque isso é igreja. Você compreende? Isso é igreja. E essa mulher me lembrou. Cadê? Meu irmão tá aí? Cadê meu irmão? Pastor Tadeu, dá um oi aí pra gente, por favor. Essa mulher me lembrou algo muito profundo quando eu estava estudando. É muito fácil a gente, às vezes, colocar a culpa dos problemas da igreja ou a culpa de alguns irmãos em cima dos pastores da igreja. É muito fácil a gente fazer isso. É muito fácil a gente chegar e falar,
Ah, mas isso acontecendo porque a culpa é do pastor. Ah, mas isso aconteceu porque o pastor não fez desse jeito. Ah, porque o pastor tinha que fazer assim, o pastor não fez desse jeito. Querido, a igreja somos todos nós. A igreja somos todos nós. A intercessão somos todos juntos. O trabalho com a igreja somos todos nós juntos. Eu não posso, sabe, é muito fácil eu transferir a responsabilidade toda para cima do outro e esquecendo que eu também sou igreja. Eu também tenho que fazer o meu papel. Se o meu irmão não pode ir, se o meu pastor não pode ir, mas eu consigo ir, então eu vou lá, eu vou para ajudar. Porque o tempo que eu fico reclamando, o tempo que eu fico murmurando, o tempo que eu fico vendo os erros dentro do templo, eu perco a bênção. Eu preciso gerar vida. Eu preciso ser manancial. Eu não quero ser deserto. Eu quero ser manancial de águas. Gerar vida. Porque todos precisamos ajudar uns aos outros. Eu não quero expor ninguém. Eu não quero expor. Aquela mulher, coitada, ela já foi exposta diante de toda uma multidão. De toda uma sociedade, ao ponto de nem saberem o nome dela, mas ela botaram um rótulo nessa mulher. Quantas vezes a gente rotula as pessoas, quando na verdade a gente esquece que são pessoas e que a gente precisa abraçar, não somente como servo de Deus, mas como seres humanos. E aí Jesus, sabe, dá aquele levante para aquela mulher. Aqueles homens que pareciam ter prazer diante da oportunidade de mostrar o pecado, porque através daquele pecado eles vão mostrar o conhecimento deles sobre a lei. Mas, meu Deus do céu, esperar o pecado de uma pessoa, sabe aquela pessoa que diante do erro da outra quer mostrar todo o seu conhecimento, toda a sua boa oratória? Eu quero colocar, tudo isso é para adorar meu Deus. Eu não quero usar o pecado do meu irmão, o erro do meu irmão, para mostrar o quanto eu tenho conhecimento da lei. Porque foi isso que aqueles escribas e fariseus fizeram. E aí, eles vêm para Jesus e dizem o seguinte, verso 4 e 5, olha o que eles dizem para Jesus. E pondo-a no meio, olha só, eles botaram ela no meio, disseram-lhe, mestre, essa mulher foi apanhada no próprio ato, adulterando. E na lei de Moisés, aí eles citam a lei, e na lei nos mandou Moisés que as tais sejam apedrejadas. Tu, pois, dizes, a lei não diz que só as mulheres deveriam ser apedrejadas. A lei não diz que só as mulheres eram culpadas. A lei foi feita para todos. Eles disseram isso a Jesus porque queriam, na verdade, chamam a atenção à atitude de Jesus. Eles queriam encurralar Jesus. Só que Jesus, o próprio Deus, cheio do Espírito Santo e conduzido por Deus, porque o verso 6 vai dizer, e isto diziam eles tentando para que tivessem do que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia com o dedo na terra. E como insistissem perguntando-lhe, endireitou-se e disse, aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro
que atire contra ela. Jesus viu o coração e a intenção de cada um deles. Jesus viu a intenção e o coração de cada um deles. E a Bíblia vai dizer que Deus trabalha no íntimo do nosso ser. Da mesma forma que Jesus viu o íntimo daquela mulher que foi pega em flagrante e levada ali para ser apedrejada, para virar motivo de chacota e até mesmo ser assassinada, Deus leu o arrependimento no coração daquela mulher. Da mesma forma, Deus viu o espírito acusador no coração daqueles homens. Querido, nesse momento, esse vale que você está passando, Deus está vendo o teu íntimo e Ele está chegando com um socorro bem presente. Da mesma forma que Ele chegou com um socorro bem presente na vida dessa mulher, Deus está chegando na tua vida com esse socorro. Porque Deus está lendo o teu coração nesse momento. Deus está vendo o coração do pai, Deus está vendo o coração da mãe, Deus está vendo o coração do filho, Deus está vendo o coração do irmão, Deus está vendo o coração do avô, da esposa, do marido, Deus está vendo o coração da igreja, Deus está vendo o coração dos líderes, Deus está vendo o coração do pastor, e Ele está vendo o coração, ele olha o coração, Ele sonda o coração, e quando o coração daquela mulher chamou o céu para dentro, porque Deus viu o arrependimento. E aí Ele disse, aquele que não tiver pecado, porque ela pode estar cheia de pecado, mas eu estou vendo arrependimento. E o arrependimento genuíno traz o céu para dentro. Sabe, queridos, Isaías vai dizer que ainda que os nossos pecados sejam vermelhos como a escarlata, Ele tem o poder de deixá-los brancos e alvos como a neve ou como a lã. O que dizer desse Deus maravilhoso? Foi o que Ele fez na vida dessa mulher. E aí, eles insistem na pergunta, mas eles não poderiam insistir mais uma vez, porque Jesus, Ele vem e dá essa resposta. Jesus sempre dava as respostas desconcertantes. O sábio faz isso em poucas palavras. Eu amo ouvir quando Jesus responde aos questionamentos de escribas e fariseus, porque Ele sempre dava respostas que deixavam eles desconcertados. Essa situação que você está passando, Jesus vai te dar uma resposta que vai deixar essa tua luta desconcertada em nome de Jesus. E aqueles que estão achando que você agora ele não vai aguentar, agora ele vai sucumbir, Jesus também vai deixar esse povo desconcertado, porque eles vão testemunhar o milagre de Deus na sua vida. A palavra de Deus é certeira. A palavra de Deus, ela é arma e escudo. É o que diz a Bíblia. Aquela mulher estava diante da única pessoa no mundo que tinha autoridade para pegar uma pedra e jogar nela. A única pessoa no mundo que tem autoridade para mudar a nossa vida em 360 graus se chama Jesus Cristo, e Ele está dentro de nós e Ele já mudou. Basta a gente tomar posse. É que às vezes a gente não toma posse da transformação que Deus já fez na nossa vida. Eu antes era filho das trevas e hoje eu sou filho da luz. Eu antes não tinha perspectiva nenhuma de vida e hoje eu tenho. Antes eu era só um rótulo e hoje eu tenho um nome. E carrego esse nome. E tenho em mim gravado o sangue que me liberta de todo pecado. E tenho no meu ser aqui chamado como servo do Altíssimo.
Ele transformou em 360 graus a nossa vida. Esse é o nosso Deus. E aí aquela mulher que estava diante da morte, ela estava pensando assim, daqui eu só vou sair morta? Daqui é cerimonial de apedrejamento, né? Porque se não morrer no apedrejamento, aí o corpo ainda é levado, é puxado e jogado de um precipício. Quer dizer, sem perspectiva de vida. Jesus vem e muda o cenário. Jesus vem e muda toda aquela condição de morte, trazendo vida. E ele ainda pergunta, meu Deus, onde estão os teus acusadores? Porque aí ela olha para o lado, olha para o outro, e cada acusador que estava pronto para jogar pedra começou a se desfazer da sua pedra e jogar no chão. E aí eu vou perguntar mais uma vez, que moral tinham aqueles homens para lançar em rosto o pecado daquela mulher? Que moral tinham os escribas e fariseus para falar do pecado daquela mulher? Que tamanha hipocrisia aqueles escribas e fariseus estavam para falar do pecado daquela mulher? Trazendo para os dias de hoje, igreja. Como igreja, sabe? O nosso pastor ensina tanto isso. Sabe, ele ensina, ele repete, ele fala, ele repete tanto isso. Ele diz, eu respeito o que você carrega. A gente como igreja não pode rotular as pessoas. A gente como igreja precisa acolher. A gente como igreja não pode transferir a culpa dizendo que o pastor tem que fazer, o pastor tem que acontecer, o pastor não. Somos nós. A igreja somos nós. E quando o pronome é nós, todos, nós juntos, nós unidos, nós orando, intercedendo, jejuando, lutando, todo mundo junto num só propósito, que é o reino. Ninguém conseguiu jogar pedra naquela mulher, sabe por quê? Porque ninguém tinha condição para fazer isso. O único que podia fazer é Jesus. E Jesus não é acusador. Jesus é o nosso advogado diante de Deus. E aí ele fala, ninguém te condenou? Eu também não te condeno. Mas vai e não peques mais. Jesus estava dizendo para ela o seguinte, vá em paz. Mas esse erro não comete mais não. Eu te salvei, eu te redimi, para que você não passe mais por isso. Talvez essa adversidade que você esteja passando, esteja apertando o teu coração. Você não sabe o que fazer. Mas Jesus está dizendo nessa hora, ei, fica calmo, que você só vai passar por isso dessa vez. É para o teu crescimento. É para o teu amadurecimento. Eu tenho certeza que essa mulher, depois dessa experiência, ela saiu uma nova criatura. Jesus está querendo te dar novas experiências. Porque a promessa vai se cumprir.
A promessa vai chegar a toda a sua família. Mas você tem que estar preparado. Porque outras pessoas podem passar por esse vale. E como é que você vai ensinar as outras pessoas sem ter vivido essa situação? É contigo mesmo, você vai precisar ensinar. E Deus está te dando agora. Você está entendendo os sentimentos, você está entendendo os medos, você está entendendo as frustrações, você está compreendendo cada detalhe dizendo, meu Deus, que vale é esse? Mas ninguém vai te jogar pedra não, querido. Porque o Senhor colocou um escudo em volta daquela mulher e Ele colocou um escudo em volta de você e não vai deixar ninguém jogar essa pedra. A pedra da incredulidade não vai ser jogada. A pedra do desespero não vai ser jogada em você. A pedra, sabe, do desânimo nem vai chegar aí. Essa pedra não chega, porque Ele já te revestiu de força. E você já é mais do que vencedor em Cristo Jesus. Amém? Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua casa. Que o Senhor nunca deixe faltar sobre você o óleo santo. Que o Senhor continue falando contigo, sabe? Que o Senhor, nessa noite, através dessa passagem bíblica, continue ministrando ao seu coração. Que o Senhor continue se revelando a você. E dizendo, esse vale é por um pequeno período. Porque essas pedras que estão tentando jogar em cima de você, porque tentaram jogar pedras naquela mulher, e Jesus não deixou que nenhuma pedra fosse lançada. Podem tentar jogar pedra de você de desânimo, a pedra da incredulidade, a pedra do rótulo, a pedra da preguiça, a pedra do desespero. Nenhuma dessas pedras vai fazer efeito. Da mesma forma que ele colocou, ele revestiu aquela mulher de proteção e disse, ninguém vai conseguir jogar pedra nela, sabe por quê? Porque só um pode fazê-lo. Ninguém vai jogar essa pedra em você, porque a tua fé está sendo alimentada nessa noite. Você é homem de Deus, é mulher de Deus. Não esmoreça na fé. O Senhor é contigo. Amém? Vamos orar nesse momento. Eu quero orar por você, quero orar por sua família. E logo depois a gente vai orar pelos dízimos, pelas ofertas da igreja. Vamos estar intercedendo e logo depois eu vou dar os avisos. Tá? Mas que o Senhor continue abençoando a sua vida, que o Senhor abençoe a sua casa, que o Senhor faça engrandecer o seu nome a cada dia sobre a sua família. E Deus continue abençoando. Vamos orar nessa hora. Pai, nós te louvamos e bendizemos o teu nome e te agradecemos, Senhor, por este dia. Muito obrigado, Espírito Santo, pela tua palavra, muito obrigado pelo teu mover, muito obrigado por esse período de imersão, muito obrigado porque tu falas conosco, ó Deus, e tu não vai nos deixar desanimar, tu não vai nos deixar parar, tu estás nos dando força, tu estás nos enchendo de fé, Espírito Santo. Tu estás já movimentando os céus, Senhor, e trazendo milagre para as nossas vidas. Nós cremos, ó Pai. Nós cremos que muito tu irás fazer e que tu já estás fazendo, Deus. Nós cremos e sabemos que estás fazendo muitas coisas, ó meu Pai. Abençoa agora cada irmão, abençoa cada irmã, abençoa cada líder, abençoa cada departamento, Senhor. Colocamos também diante de Ti nesse momento a bolsa apostólica da igreja. Senhor, pedimos a Tua graça e a Tua bênção, Senhor, sobre as finanças da Tua igreja, as finanças dos Teus servos, que os Teus servos possam contribuir, ó Deus, cheio de amor, Senhor, porque isso é para a Tua obra, meu Pai. Agora, segunda-feira, precisamos pagar este aluguel, Senhor.
Tem misericórdia, traz de perto e traz de longe o valor necessário. Nós temos também outras responsabilidades financeiras como igreja, mas Tu és o Deus que não tem deixado faltar nada. Tu és o Deus que tem suprido necessidades em glória. Então cerca a bolsa apostólica da Tua igreja. E também te pedimos a bolsa apostólica também das outras igrejas, ó Pai. Abençoa as Tuas casas e os Teus ungidos. Em nome de Jesus, amém e amém. Amém, queridos? Então, como a gente acabou de orar agora, a gente está pedindo para que você não esqueça, em nome de Jesus. Segunda-feira a nossa igreja tem pagamento de aluguel, sabe? Aos nossos amados e queridos irmãos que estão sempre dizimando, que estão sempre ofertando, muito obrigado em nome de Jesus. Que o Senhor continue multiplicando as suas finanças. Aos nossos parceiros financeiros, muito obrigado pelo socorro que vocês têm dado à igreja, pelo apoio que vocês têm dado à igreja. O Senhor tem movido o coração de vocês. E a gente está com outro desafio agora, mais uma vez, segunda-feira, dia 5, pagamento do aluguel. Sabe, que o Senhor abençoe, mas não esqueça de dizimar, de ofertar. Se você ainda não pôde dizimar, se você ainda não pôde ofertar, os dados bancários da igreja estão aqui, a gente tem o nosso Pix, a nossa igreja. Então, que o Senhor abençoe a sua vida, querido. E você que está ofertando nesse momento, ou dizimando nesse momento, muito obrigado em nome de Jesus. Também colocamos diante de Deus também todos os irmãos agora que precisam de uma ajuda, sabe? Uma ajuda financeira, uma ajuda na área da saúde, uma ajuda na área na sua área emocional, em todas as áreas da sua vida, no seu trabalho, que o Senhor coloque a sua mão de poder, que o Senhor possa abençoar em nome de Jesus. E por último, eu tenho 2 avisos para dar para você, são os avisos da semana, amém? Sexta-feira agora, amanhã, às 19h30, teremos um encontro de casais na igreja. Você que é casado, independente de você estar junto, amigado, casado, é o crush, não tem problema nenhum. Participe do encontro de casais. É amanhã, sexta-feira, às 19h30, lá na nossa igreja. Godofredo Viana, número 500, Taquara, Rio de Janeiro. Esteja lá, o Senhor vai te abraçar. Os irmãos, os casais vão estar todos lá. Um momento de alegria, um momento de Deus, um momento de confraternização, de amor ao Senhor. Tá? Isso na sexta-feira agora, amanhã, às 19h30. No sábado também, logo depois de sexta-feira, vem o sábado, jejum, primeiro sábado do mês de fevereiro. Isso a gente faz já há muito tempo. O nosso pastor recebeu de Deus e Deus tem abençoado. Sabe, aquilo que vem de Deus, gente, vira é só bênção, é só bênção. Nosso pastor recebeu essa direção e o Senhor tem abençoado. Então, sábado agora, primeiro sábado de fevereiro, jejum a partir das 9h30 da manhã. Não se esqueça, dia 4 agora, jejum, 9h30 da manhã, sábado. Também Godofredo Viana, Taquara, aí no Rio de Janeiro. E você, independente de você ser membro ou você não ser membro da nossa igreja, vá. Deus tem algo novo para falar com você, para ministrar na sua vida, em nome de Jesus. Domingo, nossa escola bíblica dominical, domingo às 16 horas. 16 horas, escola bíblica dominical, e logo depois da escola bíblica dominical, culto de louvor e adoração ao nome do Senhor. Amém? Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua casa. Muito obrigado, queridos, todos os irmãos aqui. Érica, que Deus abençoe. Tia Lídia, um beijo. Tiaguinho Machado, meu amor, beijo pra você. Tia Vani também, um beijo muito grande. Aos irmãos que assistiram essa imersão, que o Senhor abençoe, que o Senhor guarde. Continua orando conosco, a gente está aqui em São Paulo, morrendo de saudade da igreja, mas continue orando por nós. Amém? Que Deus abençoe e até uma próxima oportunidade, em nome de Jesus.